Salve, salve, queridos e queridas. Professor Morgado aqui, e eu acabei de receber a prova de psicólogo da Polícia Civil de Santa Catarina e queria discutir, trocar uma ideia com vocês aí das questões de raciocínio lógico. Tá? Já adianto que eu senti a prova um pouquinho acima do padrão, tá? Então eu acredito que a média de acertos em raciocínio vai ser baixa, tá? São 5 questões, eu acredito aí que a média fica em torno de 2 acertos, tal. Então, quem conseguiu fazer 3, quem conseguiu fazer 4, quem conseguiu fazer 5, cara, tem que ficar muito feliz porque vai colocar diferença na concorrência. Inclusive, tem uma questão que tem problema, tá? Tem uma questão que tem problema, é a questão número 11, que fala em estatística, na verdade, tá? Fala de uma amostra que é unimodal e que o maior valor é 11. Tá? Essa questão eu vou deixar para o final desse vídeo, para vocês ficarem comigo até o final, ok? A gente vai resolver as outras primeiro, a 12, a 13, a 14 e a 15, vamos trocar uma ideia, né? Ainda não saiu o gabarito oficial, então vou apresentar qual que é o meu gabarito e depois eu queria mostrar para vocês por que eu considero que a questão 11 vai ser anulada, ok? Beleza, vou compartilhar minha tela aqui, vou colocar as questões, tá, gente? A imagem não está muito legal, assim, é meio uma foto de uma prova que eu recebi, tá? Mas eu acho que dá para ver, dá para acompanhar e dá para a gente trocar uma ideia do que teria que fazer na resolução das questões, ok? Fechou? Deixa eu compartilhar minha tela para a gente começar a luta. Vamos lá, vamos fazer a 12, a 13, a 14 e a 15 primeiro, ok? Eu não sei, gente, se tem outro tipo de prova, se a ordem das alternativas é a mesma nos outros tipos, provavelmente pode ser que troque, tá? Mas, enfim, vamos indicar qual que é a alternativa que a gente considera como correta. E no final do vídeo, eu vou discutir a questão 11, que é a questão que, no meu entendimento, está com problema e eu acho que ela vai ser anulada, ok? Vamos lá, vamos começar pela 12, então. Ele está dizendo o seguinte: considere as seguintes proposições lógicas referente aos colaboradores da empresa X. Tá? Então, tanto a P como a Q são proposições relacionadas aos colaboradores de uma empresa. Né? Aí a P é um centão, na verdade. Né? Se o colaborador tem salário mensal de pelo menos 5 mil reais, então está lotado no departamento Y. Maravilha. E aqui está dizendo que todos os colaboradores lotados no departamento Y possuem ao menos uma graduação. Então temos um centão ali e temos um todo. Tá? E aqui tem uma informação bem importante, gente. Essa informação aqui é fundamental. Ó. Dado que essa proposição aqui tem valor lógico falso. Ah, primeira coisa que a gente tem que pensar, o que significa isso? Tá? Vejam bem, ó, vou copiar aqui a proposição para vocês. Então, eu tenho não P ou não Q. Né? E o enunciado falou claramente, gente, que o valor lógico é falso. Eu tenho um ou aqui, né? Lembra que o ou eu preciso de pelo menos uma verdadeira. Isso é uma coisa que eu sempre falo. No ou a gente precisa de pelo menos uma verdadeira e esse ou ele está dizendo que é falso. Significa o quê? Significa que eu não tenho pelo menos uma verdadeira, né? Ou seja, essa primeira é falsa e essa segunda é falsa. Fechou? Só que aqui está escrito não P. Se o não P é falso, é porque vale o P. E se o não Q é falso, é porque vale a Q. Tá? Então isso aqui, gente, é meio sacanagem assim do examinador, né? Isso aqui foi só para dizer que as duas são válidas, tá? Tanto a P como a Q são válidas, porque o não P é falso e o não Q é falso. Automaticamente a P é verdadeira e a Q é verdadeira. Tá? Então tinha essa primeira pegadinha aí no enunciado. Seria muito mais simples, muito mais prático ele falar, ó, P e Q são verdadeiras, né? Mas ele quis colocar desse jeito aqui para complicar um pouco, tá? E agora que a gente já sabe que a P é verdadeira e que a Q é verdadeira, vamos interpretar o que está dizendo em cada uma delas. Ó, por exemplo, a Q, vamos começar pela Q, talvez. Tá? Deixa eu apagar isso aqui, porque a gente já sabe que a P e a Q são verdadeiras, né? Aí a Q está dizendo assim, ó, todos os colaboradores no departamento Y possuem ao menos uma graduação.
Bom, se tu pensar em conjuntos, aí eu tenho dois conjuntos aí. Eu tenho o conjunto dos colaboradores do departamento Y e tenho o conjunto de quem tem pelo menos uma graduação, né? E o todo indica que uma bolinha está dentro da outra, que um conjunto está dentro do outro. Então, o desenho, gente, para eu interpretar as alternativas, eu posso fazer assim, olha só. Aqui eu tenho a galera do departamento Y, que está dentro do pessoal que possui pelo menos uma graduação, né? O pessoal que possui pelo menos uma graduação está aqui, ó. Essa é a interpretação do todo, tá? Todas as pessoas do departamento Y possuem pelo menos uma graduação. Fechou? Esse centão aqui, ó, né, para a gente analisar também, para a gente pensar, o centão, gente, ele também pode ser escrito como um todo, né? Olha só, se o colaborador tem salário mensal de pelo menos 5 mil, então está lotado no departamento Y. Como é que eu posso escrever isso como um todo? Eu posso falar assim, ó, que todas as pessoas que têm salário de pelo menos 5 mil, perdão, estão no departamento Y. Vou repetir. Esse centão, se tu pensar no sentido dele, assim, de condição e consequência, dá para pensar como um todo também. Né? Todas as pessoas que recebem pelo menos 5 mil estão no departamento Y. Tá? E daí dá para desenhar em forma de bolinha também. Quer dizer, ficaria uma bolinha aqui, ó. Aqui é a galera que recebe pelo menos 5 mil. Tá? Pelo menos 5 mil. E daí eu sei que as pessoas que recebem pelo menos 5 mil estão no Y. E o que está me dizendo que o pessoal do Y possui pelo menos uma graduação. Esse era o desenho. Se tu conseguisse chegar nesse desenho, aí fica mais tranquilo assim de interpretar as alternativas, tá? Então agora vamos dar uma olhadinha na alternativa por alternativa para a gente ver o que está certo, o que está errado, né? O que a gente pode descartar. Olha só. Qualquer colaborador da empresa X que possua graduação, tá? Então ele está falando de alguém que está na bolona, alguém que está na bolona, alguém que tem a graduação, tem salário mensal de pelo menos 5 mil. E aí, gente, isso é verdade? Se o cara tem graduação, obrigatoriamente ele tem salário mensal de pelo menos 5 mil? Não, né? Porque ele podia estar aqui, aí ele está fora dos 5 mil. Ele podia estar aqui, aí ele está fora dos 5 mil. Tá? Então a letra A não está legal, a letra A não está correta. Beleza, maravilha. Vamos para a letra B. Percebe como o desenho aqui, os diagramas facilitam a interpretação, né? Se tu não fizer o diagrama, fica bem confuso o negócio. Qualquer colaborador da empresa X que esteja lotado no departamento Y, então agora ele está falando da galera do Y, né? O cara está no departamento Y. Se ele está no departamento Y, então ele tem salário mensal de pelo menos 5 mil. E aí? Será que se ele está no Y, ele está na bola do Y, eu posso garantir com certeza que ele ganha pelo menos 5 mil? Não, né? Ele podia estar aqui, ó. Podia estar nessa região aqui, e aí ele não ia ganhar 5 mil, ok? Então a letra B também está errada, também não está legal. Aí a letra C, né? Isso aqui não é o meu gabarito, tá, gente? Isso aqui é a pessoa que mandou a prova que ela assinalou, tá? Vamos ver se está certo. Há colaboradores da empresa X que possuem graduação e não estão lotados no departamento Y, tá? Então, está dizendo necessariamente que tem gente aqui, né? Está dizendo que tem gente aqui, possuem graduação e não estão no departamento Y. Mas assim, gente, é aquela coisa, né? Eu não posso afirmar com certeza que tem gente aqui, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então, não dá para afirmar com certeza, ok? Então, essa letra C também não dá para marcar. Infelizmente, gente, eu não sei se tem gente aqui. O enunciado não me deu a certeza que tem pessoas aqui, certo? A letra D, colaboradores que não possuem graduação têm salário mensal abaixo de 5 mil. Então, vamos lá, vamos pensar. Se eu tenho um cara que não tem graduação, tá? Se eu tenho um cara que não tem graduação, onde é que ele tem que estar? Ele tem que estar fora da bolona, né?
fora da graduação, então ele vai estar por aqui, ó. E se ele está fora da bolona, automaticamente eu sei que ele está fora da bolinha também, tá? Então vejam bem, se ele não tem graduação, ele está aqui, e daí automaticamente ele está fora dos 5.000, então ele tem salário mensal abaixo de 5.000. Essa é a correta, gente. Essa é a alternativa correta, a letra D. Ok? Só vamos dar uma olhadinha na E, só por desencargo de consciência. Há colaboradores que estão lotados no departamento Y e não têm salário, é a mesma coisa, ó, é a mesma coisa, tá? Então essa pessoa estaria aqui, só que aqui eu não sei se tem. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não tenho certeza que tem alguém, entendeu? Então também não posso marcar a letra E, tá? Realmente a alternativa correta é a letra D de dado. E quando sair o gabarito, né, o gabarito preliminar, aí deve ser confirmado isso, tá, gente? Eles devem colocar na letra D. Fechou? Maravilha! Então essa 12 foi. Vamos para a 13. Lembrando, gente, que eu não fiz a 11. A 11 eu estou deixando para o final, porque a 11 eu queria discutir com vocês. Provavelmente ela vai ser anulada, na minha opinião, tá? Vamos lá. Ó, eu tenho uma sequência de números inteiros, AN, tá? E ele falou expressamente assim, ó, o que é o N? O N é um número inteiro e positivo, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Inteiro e positivo, que indica a posição do número AN. Tá? Então, por exemplo, quem é o A1? O A1 é o primeiro cara da sequência, primeiro elemento da sequência. O A2 é o segundo elemento. O A3 é o terceiro elemento e assim por diante. É isso que ele está dizendo. Tá? E aí, cada elemento da sequência pode ser calculado por esta fórmula aqui. A n é igual a 2 elevado a elevado, não é vezes, 2 elevado a n mais 5 vezes menos 1 elevado a n menos 1. Vamos calcular uns elementos aí, só para entender o que está acontecendo? Por exemplo, ó, vamos lá. Quem é o A1? Vou fazer a conta aqui embaixo. Quem é o A1? O A1 vai ser 2 elevado... No lugar do n eu vou colocar 1, tá? 2 elevado a 1 mais 5 vezes menos 1 elevado a 1 menos 1. Estão vendo? 1 menos 1 vai dar 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Tá? Então, isso aqui vai dar 2 mais 5 vezes 1. 2 mais 5 vezes 1, isso vai dar 7. Então, esse primeiro número aqui, o A1, é igual a 7. Vamos colocar aqui, ó, 7. Aí o A2 a gente tem que fazer a mesma conta, gente. É a mesma conta, só que no lugar do N eu vou colocar 2, né? Ao invés de colocar 1, eu vou colocar 2. Entendeu, né? A questão deu uma fórmula e daí substituindo o N, tu vai saber quanto é que é o A2, quanto é que é o A3, quanto é que é o A4 e assim por diante. É meio chatinho de fazer, mas é a vida, né, gente? Vamos lá. Vamos calcular quanto é que dá o A2. O A2, né, que eu fiquei sem espaço aqui, o A2 ele vai ser, vamos lá, ele vai ser 2 ao quadrado, 2 na 2, mais 5 vezes menos 1 elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Tá? Isso vai dar 4 mais 5 vezes menos 1. Isso dá 4 menos 5, gente. Menos com mais dá menos, né? 4 menos 5, 4 menos 5 vai dar menos 1. O segundo termo é menos 1. Tá? Aí tu já elimina, por exemplo, a letra C, né? Ó, a letra C está errada. Está dizendo que não tem números negativos. Mentira, o A2 é negativo. O A2 fazendo a conta dá menos 1. Tá? E aí tu poderia fazer a conta de outros, assim, sabe? O A3, deixa eu ver quanto é que vai dar o A3, vai dar 8... 8 mais 5, se eu não me engano. Confiram aí, tá, gente? Mas o A3 vai dar 13. 13. E aí um padrão que tu já começa a perceber, se tu faz alguns, é que todos eles são ímpares, né? Ó, o primeiro deu ímpar, o segundo deu ímpar, o terceiro deu ímpar, sabe? E, de fato, gente, qualquer número, qualquer n que tu calcule ali vai dar um número ímpar. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Olha só, vamos lá. 2 elevado a n, tá? 2 elevado a n é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Que é um número par. Isso aqui é o 2, a tabuada do 2.
da potência do 2, na verdade, né? Isso aqui vai dar sempre um número par. E 5 vezes... Esse cara aqui, gente, menos 1 elevado a alguma coisa. Menos 1 elevado a alguma coisa, ou é menos 1 ou é 1. Olha só que loucura. Menos 1 na 1 é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 2. Desculpa, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Então, esse cara aqui, ele nunca vai sair do menos 1 e do 1. Ok? Portanto, o segundo número aqui que eu estou somando, ele vai ser um número ímpar. Porque ou ele vai ser mais 5, esse cara aqui, tá? Ou ele vai ser mais 5, ou ele vai ser menos 5. Sempre, sempre. Então, eu vou ter um número par mais um número ímpar. E um número par mais um número ímpar dá sempre ímpar. Tá? Se tu tiver essa visão, perfeito. Tu consegue resolver de cara. Mas se não, tu calcula o A3, o A4, o A5, e daí tu vai perceber o padrão, entendeu? E por eliminação de alternativa, dá para chegar na resposta certa, que é a letra A. Não tem números pares nessa sequência, tá? Todos os números são ímpares, porque é o que eu expliquei. Esse termo aqui sempre vai dar par, qualquer n, tá? Potência de 2 é sempre par, 2, 4, 8, 16, 32, 64, é sempre par. E esse cara aqui vai dar sempre ímpar, porque ou ele vai ser mais 5, ou ele vai ser menos 5. Um número par mais um número ímpar dá um número ímpar, tá? Então, realmente não tem números pares. Alternativa certa, a letra A. Questão xaropinha de fazer, tá? Xaropinha de fazer mesmo. Mas eu acho que tu calculando ali uns 4 termos, 5 termos, tu já ia sacar isso. Tu já ia sacar que todos os números são ímpares. Fechou? Essa é a 13, então. Nosso gabarito é a letra A. Ó, a C está fora, né? A D também está fora. A diferença de 2 consecutivos não é constante. Dá para ver direto aqui. E todos os números são menores, não porque o primeiro, por exemplo, é maior do que o sucessor, né? Tá? Então também a letra B está fora. É a letra A mesmo, gente. Essa é a letra A mesmo. Ok? Como eu estava falando, né? Mesma coisa que eu falei no começo desse vídeo, realmente essa prova da FGV veio caprichada, veio acima do padrão. Então, cara, a média de acertos em raciocínio lógico eu acredito que seja baixa, tá? Bem baixa. Se tu conseguiu matar algumas questões aí, umas 3 questões aí, pô, fica feliz, cara. Fica feliz que tu vai estar acima da média, tu vai estar colocando diferença na concorrência. E, né, vale sempre a pena frisar isso. Se tu tá se preparando para um concurso da FGV, cara, tem que se preparar para pauleira, tá? Tem que fazer uma preparação top. Não adianta ficar no meia boca, porque no meia boca tu não vai chegar em lugar nenhum. Realmente, essa prova foi um exemplo disso, tá? Um exemplo que eles estão pegando pesado aí no raciocínio lógico. Bom, vamos para a próxima. Questão, o que vem agora? Questão 14. Ah, essa de divisão inversamente proporcional, tá? Essa questão dá bastante conta. Bastante conta, mas a gente vai chegar lá, a gente vai fazer as contas com vocês aqui. Vamos lá. Primeira coisa, tem uma quantia em reais que ele não falou quanto foi, não disse quanto foi. E aí ele falou que foi repartida entre Ana, Bia e Cida, de modo que cada uma delas recebeu partes inversamente proporcional, cuidado aqui, tá, gente? A 2, a 3 e a 5. Esse é o primeiro ponto. Porque assim, ó, se a divisão fosse direta, se fosse diretamente proporcional, eu ia escrever assim, ó, que a Ana ganhou 2 partes, a Bia ganhou 3 partes e a Cida ganhou 5 partes. Ok? Se a divisão fosse direta, eu ia escrever assim. Mas não é. Não é direta. Puta que pariu. A divisão é inversa. Então, gente, na verdade, aquele 2, aquele 3 e aquele 5, a gente tem que inverter. Tá? Tu inverte o 2, inverte o 3 e inverte o 5, porque a divisão é inversa. Ou seja, o correto é tu escrever assim, ó. A Ana não ganhou 2 partes. A Ana ganhou P sobre 2.
Aquele 2 tu inverte, aquele 2 tu joga para baixo. Mesma coisa aqui no B, tá? P sobre 3. Mesma coisa aqui no C, P sobre 5. Ok? Essa era a primeira, o comecinho da questão era isso aqui. Aí olha só, olha a interpretação. Depois de feita a partilha, Cida deu tudo que tinha recebido para Bia. Cida deu tudo que tinha recebido para Bia. E após a doação, a Bia terminou com 320 a mais que a Ana. Tá? Então veja bem, gente, o que o problema está dizendo para a gente? O problema está dizendo para a gente que as partes da Cida mais a Bia juntas, né? Porque a Cida doou tudo, então ficou tudo com a Bia, tá? C mais B ficou tudo com a Bia. Isso aqui vai ser igual ao que a Ana tem, a parte da Ana, mais 320. Tá? Para quem fica com dúvida se eu boto mais 320 ou menos 320, é só pensar assim, gente. Ó, a equação é tipo uma balança. Tá? Então, por exemplo, quem tem mais é a Bia, quem tem menos é a Ana. Né? A Bia terminou com 320 a mais que a Ana. Então, a Bia está aqui, a Ana está aqui. Se eu pegar a Ana e somar 320, ó, pega a Ana, soma 320, igual as duas. Tá? Então, realmente, a Ana mais 320 vai dar o que a Bia tem. Ah, mas por que tu botou o mais C ali? Não, eu botei o mais C ali porque a Cida doou tudo para a Bia, né? Tá? E agora, no lugar do C eu vou botar isso aqui, no lugar do B eu vou botar isso aqui, no lugar do A eu vou botar isso aqui e vou calcular quanto é que dá o P ali. Que não é a pergunta. Depois a gente vai ter que calcular quanto é que foi a quantia original, tá? Mas vamos lá. Vai ficar P sobre 5 mais P sobre 3 é igual a P sobre 2 mais 320. Temos uma equação, primeiro grau, tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro, tá? Então vai ficar aqui, ó, vai ficar P sobre 5 mais P sobre 3 menos P sobre 2 igual a 320. Deixa eu diminuir o meu tamanho aqui para não atrapalhar, gente, a resolução, que a resolução é meio longuinha. Agora a gente tem que fazer conta com fração aqui, né? Conta com fração, tira mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ó, questão que envolve frações. Aqui vai dar o mínimo, vai dar 30, né? 30, isso mesmo. O mínimo é 30. 30 por 5 vai dar 6, então fica 6P mais 30 por 3 vai dar 10, vezes P dá 10P, menos 30 por 2 vai dar 15, vezes P dá 15P, igual 320. 16P menos 15P, ó que delícia, gente, fica mais tranquilo, ó. 16P menos 15P dá P é igual a 320 vezes 30, e 320 vezes 30 vai dar, façam a conta aí, gente, façam todas as contas aí, 9.600. Tá? Então, o P vale 9.600. Ah, mas não tem essa alternativa. Pois é, que ele não está perguntando o P, né? Ele está perguntando, desgraçada da FGV, cara, está perguntando a quantia total, a quantia originalmente repartida entre elas. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular quanto é que é o A, quanto é que é o B, quanto é que é o C e vou somar. Tá? Eu já sei que o P é 9.600. Agora vamos fazer as contas aqui, ó. Quem é o A? O A é 9.600 por 2, tá? Já vou colocar direto o resultado aqui, pode ser? 9.600 por 2, isso vai dar 4.800. O B vai dar 9.600 por 3, 9.600 por 3 vai dar 3.200. E o C vai dar 9.600 por 5. 9.600 por 5? Isso de cabeça eu não sei não, vou fazer a conta aqui. 9.600 por 5 vai dar 1, sobra 4, abaixo 6, 9, sobra 1, 1.920. 1.920. E se eu somo tudo, gente, agora sim, para saber a quantia total, eu vou somar tudo. Vai dar 4.800 mais 3.200 mais 1.920, né? Vamos fazer a conta final aqui. 4.800, 3.200
1920, 02, 19, vai 1, 5, 8, 9. 9,920 e 9,920 temos alternativa. Então, o nosso gabarito é letra B de bola. Tá bom? Trabalhosa, difícil, bastante continha, tá? Então, realmente não foi uma questão dada, não foi nem um pouco, tá, gente? Não foi uma questão de graça. Mas é assim que se faz essa 14. Vamos para a 15? Vamos para a 15. A 15 era uma questão de contagem. A 15 eu achei bonitinha, tá? Bem bonitinha mesmo, porque assim, ó, ele falava de caminhos entre cidades, né? C1, C2, C3 e C4. E daí, se tu desenha, se tu faz o desenho, se tu faz o esqueminha, fica melhor de resolver, gente. Se tu não faz o esquema, fica bem difícil, fica bem impossível até de fazer, tá? De cabeça, assim, é muito difícil. Mas se tu faz o desenho, e daí tu conta na mão mesmo, assim, tu consegue, cara. Com confiança, tu consegue. Olha só, vamos fazer, ó. Vamos fazer aqui a 15. Lembrando que eu vou deixar a bucha para o final, né? A gente vai conversar sobre a 11 no final, tá? Olha só, vamos ler com calma e vamos tentar fazer o esqueminha dessa questão. Considere 4 cidades, C1, C2, C3, C4. C1, C2, C3, C4. Deixa eu já colocar o esqueminha aqui, ó. Eu tenho C1, C1, C2, C3 e C4. Ah, eu fiz diferente. Não. Independente de como tu botou as cidades ali, vamos colocar os caminhos, tá? Entre quaisquer duas dessas cidades, há um único caminho que as conecta. Entre quaisquer duas, há um único caminho que as conecta, exceto entre C2 e C4, que não tem nada. Então ele até falou, ó, são 5 caminhos, né? Ao todo são 5 caminhos. C1, C2 tem um caminho conectando. Aqui, ó, C1, C2. C1, C3 tem um caminho conectando. C1, C4 tem um caminho conectando. E C2, C3 e C3 e C4. Quer dizer, todas têm caminhos, exceto C2 e C4, tá? C2 e C4 não tem caminho ligando. Aí ele fala assim, utilizando-se apenas esses caminhos, é possível fazer um passeio que começa e termina em uma das cidades. Sim, né? Eu posso andar por esses caminhos aqui, e daí eu vou começar numa cidade e vou terminar na outra. Nada impede, isso é importante, tá, gente? Isso é importante. Nada impede que um passeio passe mais de uma vez por uma mesma cidade. Então eu posso ir para C4, depois voltar para C1 de novo e não tem problema. Tudo bem, tá tudo bem. Ok? E mais uma informação: o tamanho do passeio é dado pelo número de caminhos. Tamanho do passeio. Opa, calma que deu uma bugada aqui, gente, só um pouquinho. Tamanho do passeio é dado pelo número de caminhos. Tá? A pergunta é: quantos passeios de tamanho 3, ou seja, eu tenho que passar por 3 caminhos, né? Ok? Eu tenho 3 caminhos no total. Quantos passeios de tamanho 3 começam na cidade C1 e terminam na cidade C4? Tá? Então, o que eu quero? Eu quero que aqui na C1 seja o início. Tá? Aqui na C1 vai ser o início do meu caminho, do meu passeio. E aqui na C4 vai ser o final. Final do meu passeio. Fim. Tá? E eu quero saber quantos passeios de tamanho 3, que eu passo por 3 risquinhos, né? Que eu chego da C1 na C4. Por exemplo, vou dar um passeio desses, tá? Um passeio desses é esse aqui, ó. C1, C1, C2, C3, C4. Né? É dar a voltinha aqui, ó. Ó, passei por 1, passei por 2, passei por 3 e terminei no C4. C1, C2, C3, C4. Esse é um. Será que é o único? Pô, claro que não, né? Claro que não, até porque as alternativas são 3, 4, 5, 6 e 7, então deve ter outros, né? Mas assim, gente, ó, vejam bem, isso é importante, ó. Para organizar a contagem, eu vou fazer assim, tá? Eu vou primeiro fazer do C1 para o C2. Depois eu vejo se tem algum do C1 para o C3. E depois eu vejo se tem algum do C1 para o C4. Tá? Assim eu vou garantindo que eu pego todos os caminhos possíveis. Ó.
Então, vejam bem, ó, C1, C2, C3, C4 é um deles. Será que tem mais algum que vai C1, C2? Vamos ver. C1, C1, C2, C3, C4. Esse é um. Agora, uma outra possibilidade, ó, é C1, C2, depois volta para o C1 e vai para o C4. Tá? Vai para o C2, volta para o C1 e vai para o C4. Esse é um caminho possível também de tamanho 3. E aí eu já matei C1, C2. C1, C2 eu já matei. Tá? São esses dois caminhos possíveis aqui. Agora eu vou para outra possibilidade, que é C1, C3. E aí, C1, C3, como é que eu posso chegar no C4? Vamos ver. C1, C... pessoal, C1, C3, C4. Não, 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 não. Se eu faço C1, C3, C4, eu vou ter tamanho 2. Eu não vou ter tamanho 3. Ok? Tem que ser, passar por 3 risquinhos, passar por 3 caminhos. Então, C1, C3, C4 não dá. Mas o que dá é isso aqui, ó. C1, C3, volta para o C1 e vai para o C4. Aí dá. Volta para o C1 e vai para o C4. Né? Aqui, aqui e aqui. E do C3 dá para ir para o C2? Eu acho que não, ó, porque ó, vem para cá, vem para cá. Eu não consigo chegar no C4 com mais um passo. Entendeu? Então, o único C1, C3 é esse. C1, C3, volta e vai. Aqui não dá porque é tamanho 2 e aqui não dá porque seria tamanho 4. Tá? É o único C1, C3. E finalmente eu vou ver o C1, C4. C1, C4. E aí, o que dá para fazer? Pá, colocar minha janelinha mais baixinha aqui para ganhar espaço. Ó, C1, C4 dá para fazer o seguinte, ó. Dá para vem, volta, vai, tá? Vem, volta, vai. Então, C1, C4, C1, C4. Caminho 3 também. E finalmente dá para fazer isso aqui também, ó. C1, C4, C3, C4, né? C1, C4, C3, C4. C2 não dá para ir porque não tem ligação, não tem caminho, tá? Então são dois aqui, duas possibilidades aqui, duas possibilidades aqui, uma possibilidade C1, C3. Então realmente dá um total de 5 caminhos, tá? 5 caminhos. Que bom, coisa boa, cara. A pessoa que mandou a prova acertou essa questão. A alternativa certa é a letra C, que deve ser confirmado pelo gabarito provisório, né, gente? Ainda não saiu o gabarito provisório, estou fazendo aqui meio, né, no escuro aqui com vocês. Fechou? Resolvemos já a 12, a 13, a 14 e a 15. Estou feliz. A gente fez com detalhes, tá? O vídeo está ficando um pouquinho longo, desculpa, gente. Mas é que, né, não vou só passar gabarito, né? O objetivo aqui é a gente aprender também. Até a galera que não fez a prova, uma oportunidade boa aí para tentar fazer as questões, pausar, comparar com a minha resolução, entendeu? Uma oportunidade legal também, tá? E agora vamos dar uma olhadinha na questão 11. Questão 11, que para mim, ela tem tudo para ser anulada, cara. E eu vou explicar por quê. Vamos lá, compartilhar minha tela e vamos para a questão 11, que é de estatística. Vou apagar aqui, vamos encarar a bucha, vamos lá. Olha só, o que ele disse na questão 11? Eu tenho uma lista unimodal formada por 6 números. Tá? O que é uma lista unimodal? Uma lista unimodal é uma lista que tem uma única moda, tá? Uma única moda. Lembra que moda é o termo que mais aparece, né? Na minha amostra, ok? Então, não é bimodal, não é trimodal, é unimodal. Unimodal significa que tem uma moda. Formada por 6 números, vou colocar os 6 números aqui, ó. 3, 4, 5, 6. E ele disse que a mediana é 8. Mediana, no caso, gente, eu tenho dois centrais aqui, estão vendo? Mediana vai ser a média dos centrais. Então, essa média dos centrais aqui tem que dar 8, tem que ser 8. E o maior valor é 11. O maior valor é 11, que também é a moda.
O maior valor é 11, que também é a moda. Então, assim, ó, o último termo aqui é 11, que é o maior valor. E também disse que é a moda. Se é a moda, aqui vai ter que ser 11 também. Não tem jeito, vai ter que repetir, né? Porque é o valor que mais aparece. Então, esses dois aqui da ponta, gente, já estão fixos. Isso é o 11, não tem o que fazer, tá? E aí, esses outros aqui, eu vou construir conforme a orientação do enunciado. Só que tem um detalhe, gente. Para mim, o examinador está pensando, tá? A impressão que eu tenho nessa questão é que o examinador está pensando que obrigatoriamente os números têm que ser inteiros, sabe? Ele não falou isso em momento algum. Por isso que a gente vai brigar pela anulação. Ele não falou. Mas supondo que os números têm que ser inteiros, aí o que que eu tenho, gente? Ó, não pode ser 8 e 8 aqui. Não pode ser 8 e 8, porque daí seria bimodal, não seria unimodal, ok? Então, aqui na posição 3 e na posição 4, a média tem que ser 8, né? Aí a melhor saída é 9 e 7 aqui, ó. 9 e 7, que dá média 8. Até poderia ser 11 e 5, né? 11 e 5 também dá média 8. Só que daí o problema é que aqui vai ter que ser muito baixo, 4 e 3. E ele está pedindo o maior valor possível, tá? O maior valor possível da média aritmética. Entendeu? Então eu tenho que procurar manter números altos aqui. Se eu deixar número baixo aqui, eu não vou ter o maior valor possível. Então aqui a melhor saída é 9 e 7, supondo que são inteiros. E isso ele não falou. Em nenhum momento ele falou. Ok? E aí, olha só, aqui tem que ser 6 e aqui tem que ser 5. Não pode ser 7 porque é unimodal, né? E não pode repetir, entendeu? Então seriam esses números aqui. Esses números aqui, gente, salvo engano, se tu soma tudo e divide por 6, vai dar 8,16. Acho que é uma coisa assim, tá? É um número entre 8,1 e 8,2. Então eu acredito que o gabarito provisório vai sair aqui, vai sair na letra E, tá? É o que eu estou acreditando. Mas, aí que vem um ponto. Em nenhum momento ele falou que os números são inteiros. Então não precisa ser inteiro. Pode ser número com vírgula, pode ser número decimal, entendeu? E aí a gente consegue construir uma amostra com uma média muito maior. Porque olha só, o que eu vou fazer? Eu não preciso botar 5 e 6 aqui, eu posso manter eles próximos de 8 para ter uma média maior, entendeu? Olha só que loucura que dá para fazer aqui, gente. Ó. Dá para fazer assim, ó. Eu pego... aqui a média dos dois tem que ser 8, né? Então eu pego, por exemplo, aqui, ó, 8,1 e aqui eu pego 7,9. Aí a média é 8. Então garanti que a mediana é 8, né? E agora eu ponho, sei lá, 7,8 aqui, 7,7 aqui. Entendeu? Aí o que que acontece? O que acontece é que a moda é 11, é o que mais aparece, não tem contestação nenhuma quanto a isso. A mediana é 8, vejam bem, né? A mediana realmente vai ser 8 aqui. E a média aritmética cresceu muito, gente. Se vocês calcular a média aqui, vai dar 8,9, eu acho, uma coisa assim. Confiram, tá? Confiram, mas dá em torno de 8,9. E 8,9 não tem alternativa possível para isso aí, tá? Então, assumindo que os números não precisam ser inteiros, e realmente, gente, pelo enunciado não precisa, tá? Não falou nada sobre isso, então não precisa. Eu poderia construir a minha amostra assim, desse jeito, e aí, o que que acontece? Aí tu não vai ter alternativa certa, porque a média aritmética daria 8,9, salvo engano, tá? Então essa questão é uma questão que a gente vai fazer fundamentação, vai recorrer e vai tentar anulação. Fechou? Queridos, é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Espero que vocês tenham gostado dessa correção, né? Eu estou fazendo aqui no próprio domingo aqui, acabei de receber a prova, tá? Estou meio no improviso, assim. Então, né, até os próprios slides não ficaram tão bonitinhos, eu só recortei e colei ali, mas eu acho que deu para ter uma ideia da bucha que foi raciocínio lógico nessa prova de psicólogo, tá, gente? Realmente não foi fácil, realmente questões trabalhosas aí da FGV, e um ótimo exercício, né? Um ótimo exercício aí para ver o que vocês conseguiriam fazer, tá? E quantas que vocês conseguiriam fazer. Repito, para mim, a média de acertos em raciocínio lógico vai ser bem baixa, tá? Bem baixa mesmo.
Então, a pessoa que conseguiu fazer algumas ali, ela está na frente e vai colocar diferença na concorrência. Obrigado, tá? Obrigado pela atenção. Grande abraço, tamo junto sempre e até a próxima.